em várias cidades que eu tenho contato. Para os irmãos que não conhecem a minha história, vou falar bem rapidinho. Eu venho de um ministério que o meu saudoso esposo era pastor e foi pastor por 35 anos. Eu estive no ministério com ele 25 anos e Deus o chamou para a eternidade. Eu fiquei 15 anos viúva e casei-me com anos. E então nós temos muitos irmãos na fé espalhados, porque trabalhamos em várias cidades de nossa convenção. Não sei se o pastor Diego e a Carol sabem alguma coisa da nossa história, mas eu estou me apresentando assim rapidinho, contando um pouco da minha história, do meu ministério. Nosso primeiro campo foi a cidade de Santa Maria, onde meu esposo foi pastor por 5 anos. E depois fomos para Santana do Livramento como missionários do campo de missão. Por isso que eu amo muito missão. E lá foi nosso primeiro campo e a nossa igreja está lá até hoje. Ficamos lá 5 anos e deixamos muitos membros e que até hoje permanecem. Chegamos lá e tínhamos apenas 2, 3 irmãzinhas bem idosas que nem podiam ir à igreja. Tínhamos apenas o templo que o pastor anterior deixou. Ele só trabalhou para construir o templo. Depois nós fomos para ganhar vidas. Foi uma história muito linda. E os irmãos lá estão nos ouvindo neste momento. Os nossos queridos irmãos que nos amam muito, nossos filhos na fé. Irmãos, eu já sou avó na fé. Eu tenho quase bisnetos na fé. Muitos pastores eu tenho nos nossos campos, na nossa convenção, que foram meus alunos. Esse ministério de professora da escola dominical, Deus me deu muitas vidas, muitas vidas. Inclusive o nosso presidente da nossa convenção, que foi aqui do Rio Grande do Sul, o pastor Marcos Elias, que hoje está em São Paulo, ele foi meu aluno em Santa Maria. Para os irmãos terem noção. Talvez os irmãos digam, ai, uma Terezinha é tão idosa. Irmãos, eu comecei esse ministério muito cedo. Muito cedo eu comecei a trabalhar com crianças. Meu chamado foi muito cedo. Com meus 14, 15 anos, eu já andava nos valados, nas vilas, falando de Jesus. Com aquelas cornetas. Não sei se os irmãos mais novos conhecem. Era assim, naquela época. Mas contei um pouco da minha história. E aqui estamos, irmãos, nessa noite, trazendo a palavra de Deus para vocês. O nosso seminário, que nos diz, ler o título, irmãos, na capa da nossa apostila, Plano de Deus, uma perspectiva para a família. É um tema muito sugestivo, irmãos. Muito, muito sugestivo. Nós vamos começar. Eu precisei fazer uma boa selecionada, porque a nossa apostila estava direcionada especificamente para professores de Ministério Infantil. Aí precisamos fazer uma mexida, mas mesmo assim ela ficou... Então, aqui nós contamos a história, irmãos, da escola dominical. Lá na introdução, acredito que nós colocamos a introdução. Dá uma explicadinha para os irmãos bem rápido. A introdução, nós falávamos diretamente para a escola dominical. Agora nós vamos então começar a ler. Os irmãos já receberam as apostilas. Então, irmãos, bem em cima está direcionado aqui, bem em cima direcionado para a escola dominical. Por isso que eu estou explicando para os irmãos que nós tivemos que fazer uma mexida nessa apostila. A princípio, irmãos, eu vou ler e os irmãos acompanhem na leitura e eu vou dar umas paradas para nós lermos na Bíblia, alguns textos bíblicos, certo, irmãos? Eu ia começar com o Bernardo, eu olhei para o Bernardo agora, mas eu vou dar uma interrompida na nossa parte dos adultos aqui, do nosso estudo, e eu vou fazer uma partezinha, porque eu pensei no Bernardo o tempo inteiro. Eu não posso deixar esse menininho sem um alimento da palavra de Deus direcionado na linguagem dele. Não posso, não podemos fazer isso, é um crime para nós. Porque eles precisam ser alimentados também com a palavra de Deus. Então ele vai levar para casa um texto bíblico na sua memória, no seu coraçãozinho hoje. Depois
vai interrompendo, vou cantar eu trouxe até um cântico para cantar com o Bernardo. E eu pedi para Deus durante toda a semana que ele viesse, que ele estivesse conosco. E Deus trouxe ele, graças a Deus. Nada impediu que esse menininho estivesse conosco. Porque já que o nosso ministério, eu trabalho direto com crianças, e como já contei a minha história, então a gente ama os irmãos adultos, todas as faixas de idade, mas esse ministério, eu trabalho específico com eles. Mas, irmãos, a criança, ela não mora sozinha, né? Ela mora com a família, ela tem uma família. Então, e a família é a base. A família é a base para as crianças, né? Para os nossos filhos. Porque aonde a formação deles é na família, em todas as áreas. Então, vejo que nós estamos indo lá na raiz, né? Que é a família. E depois nós vamos chegar na criança. A partir dos seminários que tiverem interesse, a gente vai estar trabalhando com os que sentirem nos seus corações esse chamado, esse tremendo chamado de trabalhar com as crianças, liderar as crianças que são o futuro. Eles não são o futuro, eles já são no presente dessa igreja. E sabemos que aqui nesse bairro tem uma criançada aqui no bairro Jardim América. Então, irmãos, vamos começar lendo? Os irmãos já estão em condições? Introdução diz assim: o departamento infantil, como eu já expliquei, é um órgão que está ligado à escola bíblica e pertence ao departamento de educação religiosa da igreja. Suas funções e atividades estão intimamente ligadas à escola bíblica. Paramos aqui. Agora vamos entrar, irmãos, na história da escola bíblica. Diz assim, nos dias de Moisés, Deuteronômio 6, 7 e 11. Deus ordenava, como Deus estava dando ordens, mandado a Moisés, para que Moisés transmitisse o recado de Deus, para que a palavra de Deus e os mandamentos fossem ensinados para os filhos, para que as famílias ensinassem os seus filhos. Então, nós temos aqui, eu vou citar apenas, irmãos, aqui eu vou só citar bem rápido, porque nós não vamos nos deter aqui, nós vamos ter outras referências. Nos dias de Moisés, Deuteronômio 6, 7 e 11. Na época dos sacerdotes, reis e profetas, 2 Crônicas 15, 3. Jeremias 18, 18, 1 Samuel 12, 23. No pós-cativeiro, Números 8. Nos dias de Jesus, nas sinagogas, Marcos 6, 2. Nas casas, Lucas 5, 17. Nos templos, Marcos 12, 35. Nas aldeias, Marcos 6, 6. Entre as multidões, Marcos 6, 34. Individualmente, Lucas 24, 27. Os discípulos, Marcos 6, 30. Atos 5, 21. Nos dias da igreja primitiva, Atos 5, 41, 42. Atos 11, 26. Atos 20, 29. Atos 18, 11. Os irmãos viram a quantidade de referência que nós não temos como ler cada um, né, dessas referências agora na Bíblia. Então, os irmãos, vocês vão ter como tema para ler em casa. Certo, irmãos? Essas referências. E agora eu vou ler com vocês na Bíblia. Nós vamos ler agora. Nós vamos ler, irmãos, aqui em... a minha Bíblia é muito pesada. Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 6 e versículo 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Acharam, irmãos? Podemos ler? Podemos ler também até o versículo 9 também. O versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, essa aqui era a ordem de Moisés, o ensinamento de Moisés para as famílias do povo de Israel daquela época, para os hebreus. Deus falou para Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés. Era uma ordem, mas era um mandado para Moisés, para que Moisés entregasse para o povo, para que o povo daquela época, aquela geração, aqueles pais, ensinassem a palavra de Deus aos seus filhos. De que forma? Aqui ele está orientando as famílias. De que forma eles tinham que ensinar? Era assim: tu as inculcarás a teus filhos. Eu vou repetir o versículo 7. Falarás assentado em tua casa, pelo caminho e ao deitar-te. O que quer dizer isso aqui, irmãos? É falar sempre, da manhã à noite, a palavra de Deus para os nossos filhos. Talvez as irmãs digam assim: mas, irmã Terezinha, para a época de hoje, para a geração de hoje é muito difícil, porque os pais trabalham fora. Que hora vão parar para ensinar a palavra de Deus? Mas nós não precisamos ter esse tempo de sentar com eles e ficar lendo a Bíblia. Não é isso. Não se tem mais tempo para isso mesmo. Como é que é a forma que Moisés está ensinando? Está falando aqui para as famílias. Ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, como vamos fazer na época de hoje? Vamos trazer a palavra para os nossos dias. Os pais vão levar, as mães, o pai vão levar os filhos para a escola de carro, geralmente. Os que não vão de carro, às vezes vão a pé. Nesse espaço de tempo, vão falando a palavra para os filhos. Vão citando versículos bíblicos, vão ensinando os textos do plano de salvação. Nós aqui estamos falando do plano de salvação, uma perspectiva para a família. Nós temos quantidade de textos, vamos começar com um texto e vamos aprofundando os textos para eles. Tudo relacionado a cada cor, os irmãos estão vendo ali, aquele guarda-chuva ali, com todas as cores, com 5 cores. Cada cor tem um texto bíblico relacionado àquela cor. E nós usamos vários modelinhos de motivos, que nós chamamos, nas lições bíblicas que nós contamos para as crianças. E tudo relacionado assim com a faixa etária deles, vai ser o tamanho do texto. Mas isso vocês irão aprender quando aplicarmos o seminário para os professores. De repente, nesse seminário para os pais, para as famílias, eu vou passar também, porque os pais que não sentem o chamado para serem professores, não se sentem habilitados, vão ensinar a palavra de Deus em casa para os filhos. Então, vão evangelizar seus filhos em casa e vão aplicar o plano de salvação em casa para os seus filhos. De que outra forma podemos ensinar nossos filhos, irmãos, a palavra de Deus? Quando estivermos arrumando eles de manhã para irem para a escola, atando o tênisinho, colocando a roupinha deles, citando os textos bíblicos, contando as histórias bíblicas para eles. Quando eles forem deitar, a mesma coisa, arrumando eles para dormirem, trocando a roupinha deles e falando de Jesus para eles, contando as histórias bíblicas. Nós vamos ver aqui sobre o povo de Israel. Irmãos, eu fiz uma seleção de histórias bíblicas para serem contadas para eles. Não tem coisa mais linda, irmãos, do que a história do povo de Israel que nós vamos falar nesta noite. Não existe. Marcou a nossa história e continuará sendo contada porque são estatutos que ficaram gravados na palavra de Deus aqui, registrados na palavra de Deus, até que Jesus volte. Enquanto existir a igreja do Senhor na terra, será contada a história do povo de Israel. E diz aqui, irmãos, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Acabamos de falar, o que é inculcar, irmãos? Inculcar é tentar que penetre no nosso cérebro, que fique memorizado no nosso cérebro para sempre. Que nós nunca mais esqueça. Então vamos ficar falando constantemente, todos os dias.
Nós aprendemos, irmãos, nós aprendemos em psicologia que a aprendizagem ela acontece através da... Lembra, Evinha? Lembra? Quando acontece a aprendizagem na nossa vida? Qualquer tipo de aprendizagem. Qualquer tipo de aprendizagem. Aprendizagem física, até o aprender a dirigir, o aprender a andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Consegue se dar conta que quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais vai esquecer. Não é mesmo, irmãos? Eu aprendi a andar de bicicleta com 7 aninhos, 6 aninhos, eu acho. Nunca mais eu esqueci. Até hoje eu ando de bicicleta. Então, aconteceu uma aprendizagem. E assim é com a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando ela é inculcada na nossa mente, nós nunca mais esqueceremos. O salmista escreveu, fui moço e agora sou velho, né? Nunca ele esqueceu mais da palavra de Deus. Ficou inculcada na sua mente. E eu acredito que os irmãos têm esse testemunho, né? Como o irmão Jesus teria também para nos dar, né? A irmã Eva também e outros irmãos que têm mais maturidade na palavra. Vamos continuar, irmãos, da palavra de Deus aqui? Versículo 8. Então as atarás como sinal na tua mão e descerão pro frontal entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que quer dizer isso, irmãos? Uma constância, gravado. Se pudermos escrever versículos bíblicos pela casa, nos quartos das nossas crianças, em cartazes, vamos colocar, durante o dia eles estão andando e estarão lendo. Certo, irmãos? Tantos meios de nós inculcar a palavra de Deus no coraçãozinho deles, na mente deles. Vamos continuar, irmãos, lendo. Ricardo, vê se tu vê para mim que fica mais fácil, para mim mais rápido. Irmãos, procurem agora, os irmãos procurem Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11 e o versículo 19. Procure aqui na Bíblia para me ler. Deuteronômio 11, versículo 19. Depois nós vamos ler o versículo 21 também. Lê para mim. O irmão Ricardo irá ler para nós. Deuteronômio 11, versículo 19 diz: 11, 19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiveres tentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao ires deitares e quando vos levantardes para um novo dia. E o 21? Mesmo? 21. Para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Jeová, que Deus, jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Irmãos, quando Deus falou a Moisés, deu essa ordem para Moisés entregar esse recado para as famílias, para que falassem dos mandamentos, falassem do poder de Deus, das maravilhas de Deus para os seus filhos, que seriam a geração vindoura, Deus deu uma promessa. Deus também deu uma promessa para o povo hebreu, que se eles fossem obedientes em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, qual era a promessa? Os irmãos prestaram atenção? Existia uma promessa, irmãos, e essa promessa é para nossos dias hoje. Os dias dos seus pais, daquela geração, seriam multiplicados. E os dias também dos seus filhos seriam multiplicados. Essa era uma promessa.
mas eles precisavam ser obedientes e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Porque, irmãos, o povo de Israel, os hebreus, eles eram muito rebeldes. Esse povo, eles estavam se preparando para entrar na terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia prometido dar para o seu povo, para entrarem, para desfrutarem da terra prometida, onde emanava leite e mel. O povo de Israel, os hebreus, estavam escravizados há 430 anos no Egito. Muitos reis haviam se passado, os reis da dinastia de Faraó haviam se passado muitos e muitos reis. Eu pesquisei, eu não consegui pegar, mas foram muitos reis que da linhagem de Faraó, a organização de Faraó era uma dinastia. E nós vamos pesquisar e trazer para... Não vamos nos deter tanto nisso, porque não é história que nós vamos ver. Nós precisamos passar a salvação, o plano de salvação para as famílias. E a obediência da família é ensinar o plano de salvação, ensinar a salvação para os seus filhos, que serão a geração futura. Vamos ler Deuteronômio 6, versículo 6. Lê para nós, Ricardo. Sim. Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Só se repete, os irmãos viram? Lemos lá em Êxodo e agora em Deuteronômio. E Deus fez outra promessa para o povo, que eles seriam prósperos. Haveria prosperidade nas famílias se eles obedecessem os ensinos da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E, irmãos, paramos para pensar, se o povo de Israel, se os hebreus não tivessem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos, não tivessem inculcado na mente deles, porque aquelas gerações foram morrendo e vindo outras gerações, que eram gerações dos seus filhos. E tem uma outra versão que diz que a ordem de Deus era para que eles ensinassem aos filhos dos seus filhos. Filhos que ainda haveriam de nascer. Dos filhos dos hebreus que ainda nem tinham condições de gerar filhos, de mulheres que não tinham condições, talvez, que eram crianças ainda, e que futuramente iriam gerar filhos e que esses filhos também continuassem ensinando a palavra de Deus para as gerações futuras. Senão essa palavra não teria chegado, irmãos, até hoje para nós. Se eles não tivessem sido obedientes à palavra de Deus, não teria chegado até nós. Nós somos essa geração que vem lá do povo de Israel, do povo hebreu, que foi obediente em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Eles foram obedientes. E esse foi Moisés, irmãos, essa parte de Moisés que nós lemos. Vamos ler agora essa outra partezinha que fala aqui de Moisés e Josué. Nos fala de Josué. Moisés também tinha a geração futura em mente, quando como resultado da ordem de Deus instituiu a Páscoa. Um dos principais propósitos da Páscoa era prover uma ajuda visual para o ensino das gerações futuras sobre o poder de Deus. E quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Êxodo 12, 26 e 27. Josué seguiu seu exemplo quando tirou 12 pedras do Rio Jordão como memorial do que Deus havia feito ali. Uma das principais razões era ensinar às futuras gerações. Ensinar às futuras gerações a respeito de Deus e de seu grande poder. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão. Josué 4, 6 e 7. Estes foram homens que viram que o futuro da nação estava nas mãos das crianças e quiseram prepará-las para aquele dia. Então, irmãos, Josué também teve essa visão. Josué foi um visionário também, como Moisés, em ver as crianças como futuro das gerações.
E aqui Josué fala que quando ele pegou 12 pedras como ritual, né? Lá do Rio Jordão, sobre a passagem do Rio Jordão, do povo de Deus sobre o Rio Jordão. Então ele guardou como memorial para mostrar para as futuras gerações, as crianças, quando essas crianças crescessem, eles não viveram aquela situação e perguntassem o que era aquele ritual das pedras. E Josué diria, ele contaria a história. O que significam essas pedras? As crianças perguntariam e ele respondeu, essas são as pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão. A arca, irmãos, se nós fôssemos estudar, é muita coisa, né? Nós não conseguimos explicar tudo, mas os irmãos são conhecedores da palavra. Quando eles passaram o Rio Jordão, a arca ia na frente, né? A arca ia na frente, a arca do Senhor. Mas os irmãos têm a referência bíblica aqui para ler em casa. Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler sobre o salmista, irmãos. Salmista Davi e a geração futura. O salmista também partilhou essa preocupação pela geração futura. Ao escrever o Salmo 78, ele prometeu no versículo 4 que não iria esconder a palavra de Deus dos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. E o seu poder e as maravilhas que tem feito. Seu propósito era de que a nova e vindoura geração os conhecesse para que pusessem em Deus a sua confiança. Então ele enfatiza seu desejo e oração pelas crianças e pela geração vindoura, para que não sejam e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Agora nós vamos falar alguma coisa sobre o povo de Israel, sobre os hebreus lá no Egito. Vamos falar agora, vamos passar, irmãos, agora para a Bíblia. Eu li com vocês aqui essa partezinha da apostila. Vamos ficar aqui nessa partezinha. Então, esses foram os 3 homens que se preocuparam com as gerações futuras, que eram as crianças. E agora eu quero ouvir de vocês quem foram esses 3 homens. Acabamos de ler. Quem foram esses 3 homens, irmãos? Irmãos, podem falar? Quero ouvir vocês. Moisés. Isso, muito bem, irmã. Muito obrigada pela participação. Eu não vou ficar só falando, eu vou ficar fazendo perguntas, porque esse interagir que a gente chama. E eu, como professora, eu gosto muito de perguntar, porque é o meio que nós estamos avaliando vocês, chamamos avaliação, né? Avaliação de aprendizagem. Até que ponto vocês estão memorizando? Porque muitas vezes a gente está lendo, ouvindo, mas a nossa mente está longe. Não está penetrando lá no nosso coração, na nossa mente. Nós estudamos muito isso. Às vezes tem pessoas leigas que nem precisam ter estudo para saber, para perceber quando a pessoa está, né, entendendo. Às vezes a pessoa... Eu lembro em sala de aula, as crianças, a gente está falando e eles estão olhando para a gente assim. Mas a mente e o pensamento está longe. E nós dizemos viajando, né? Viajando. Não, aí a gente faz a pergunta, eles nem entenderam nada. Mas nós queremos, irmãos, nessa noite que através do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus, que o inimigo, Satanás, aquele que foi o Deus daquela época e que ainda permanece hoje, o Deus do século, que foi o Deus dos faraós, que escravizou o povo de Deus no Egito, ele ainda vive. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos nessa batalha, né? Contra esses reis, simbolicamente falando, esses reis de Faraó, que foram muitos reis. E hoje nós temos, a Igreja do Senhor ainda continua nessa batalha, até que Jesus volte. Ele não quer que nós conheça a palavra de Deus, que nós aprenda a palavra de Deus, porque nós vamos vencer. E vencer o quê? O pecado. Então, irmãos, nós vamos parar aqui na apostila. E agora, eu quero orar com vocês, que eu não orei. Devia ter orado, como já tínhamos orado antes. Quero fazer uma oração com vocês antes de nós entrar agora na Bíblia. E depois eu vou fazer uma partezinha com o Bernardo, para nós descontrair um pouquinho e até vocês fechar as pernas, né? Olhei para a pobrezinha da Bruna. Ficam cansados, né? Todos nós ficamos cansados. Já vem cansados do dia, né? Trabalharam o dia todo.
Bianca, né? Eu disse Bruno. Vamos orar então, irmãos, fechar nossos olhos, vamos clamar ao Senhor, para que a palavra do Senhor trabalhe em nosso coração nessa noite. Fique marcante no nosso coração nessa noite, não só para nós aqui, mas para todos que estão nos ouvindo. Nosso Deus, nosso Pai, bendito Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que já expomos aqui. Por esses homens do passado, os teus servos, heróis da fé, Moisés, Josué, o salmista Davi, nós te louvamos por eles, porque, ó Pai, tu, Senhor, colocaste neles a visão, eles foram homens visionários que puderam ver as gerações futuras da salvação, para que chegasse até nós no dia de hoje, Senhor. Nós te louvamos, Jesus querido, porque nós somos mais do que bem-aventurados. Nós somos a geração eleita, Senhor, sacerdócio real, aleluias. Nós te louvamos, glória a Deus, aleluia, porque tu nos amou, Senhor. Antes da fundação do mundo, diz a tua palavra, tu nos escolheu, Senhor. Antes de nós te escolher, Jesus, a tua palavra nos diz que nós fomos escolhidos por ti. Aleluias. Nós somos o povo mais feliz do mundo, como diz a tua palavra. Aleluias. E tu estás nos preparando para entrarmos na terra prometida, que é os céus. Aleluia. Senhor, assim, ó Pai, como o teu povo pôde entrar, Senhor, naquela terra prometida que emanava leite e mel, lá em Canaã, Senhor. E nós te louvamos porque tu tens uma terra prometida para nós, ó Pai. Uma terra onde, Senhor, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos, onde lá não entrarão vírus, não entrará o vírus da Covid, porque lá nós estaremos guardados por ti, ó Pai, nós te louvamos. Aleluia. Para aqueles que nos escutam neste momento, nós apresentamos cada um diante de ti, Jesus. Aleluia. Bendito Espírito Santo, trabalha no coração de cada vida que estiver nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, quando entraremos na tua palavra, falando do teu povo que foi escravo do Egito, Senhor, falando da Páscoa, aleluia. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero cantar um corinho com vocês, que é para ensinar para o Bernardo, mas nós vamos aprender, vamos cantar junto com o Bernardo. A Bíblia diz que nós somos todos crianças diante de Deus, e é bem pequenininho. Esse corinho, esse cântico, ele é relacionado ao plano de salvação, porque nós vamos falar hoje sobre o céu. Vamos falar sobre o céu, bem rapidinho para o Bernardo, e os irmãos aqui para nós também. Então, vamos cantar para descontrair um pouquinho e passar um pouco do cansaço, né? Senão a gente fica só lendo, é muito cansativo, é muito desgastante. Porque se nós tivéssemos com data show, não ficaria assim, nós estaríamos mostrando imagens e seria bem mais descontraído. Então, eu vou cantar uma vez. O Ricardo até deu uma ensaiadinha com violão e ele não trouxe violão. Depois, mais adiante, os irmãos que tocam vão poder tocar para nós, se Deus quiser, no próximo seminário. É bem pequenininho, nós só repetimos ele. É assim. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. Eu acho que os irmãos até já conheciam. Eu vi a Carol cantando lá atrás. Vamos de novo? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. Ótimo. Ele tem gesto. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. É com os dois dedinhos, só que eu estou conseguindo cantar só por causa do microfone. Vamos de novo, tá bonitinho esse. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. Eu bem me atrapalho no gesto. Outra vez?
Teria que ter uma criança, que eu não consegui trazer minhas netinhas hoje, mas elas vão vir, a Carol e a Duda. Nas próximas, aí elas poderão estar me ajudando no cântico e o Bernardo também. Vamos de novo? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. Ótimo! Gostou, Bernardo? Já conhecia, filhinho? Ai, que mimoso. Melhor, né? Então, e no nosso próximo seminário, a gente vai ensinar um outro para vocês. Nós vamos ensinar esse aqui para vocês, ó, também que nos fala também do meu Deus é bom para mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, se a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom para mim. Muito bonitinho. Acho que vamos dar uma ensaiada hoje, Ricardo, mas vai ficar para o próximo. Esse cântico que eu guardo e preservo com muita relíquia foi uma aluna minha do Ministério Infantil, que hoje ela é professora muito dinâmica na cidade de Rio Grande. Ganhamos ela para Jesus, toda a família. Ela era viciada em drogas. E tem uma história muito grande. Ganhamos toda a família para Jesus, o nosso ministério na cidade de Pedro Osório, da família Sete Alain. Pena que eu não consegui comunicar ela para ela estar nos ouvindo hoje. Ela ganhou o marido para Jesus depois de muitos anos. Então, o marido se converteu também. E ela custou para ganhar o marido. Mas ela ganhou os pais, ela ganhou a irmã, ela ganhou toda a família. E ela é uma excelente professora de escola dominical. Ela é uma missionária. Está na Assembleia de Deus dos Gideões, na cidade de Rio Grande. Vamos então. Eu quero falar para o Bernardo. Então, aqui. Ricardo, hoje tu pegava o microfone para mim que eu não vou conseguir. Então, aqui, eu vou falar rapidinho sobre o plano de salvação para o Bernardo e os irmãos não vão ter aproveitamento. Então, aqui nós trouxemos como modelinho os corações. Então, aqui temos as 5 cores, como a gente já falou, né? Amarelo, cor escura, que simboliza o pecado. O vermelho simboliza o sangue de Jesus. O branco, depois que o nosso coração fica purificado, limpinho, sem pecado, depois que aceitamos a Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados, né? Jesus lava o nosso coraçãozinho e deixa bem branquinho. E o verde, que simboliza o crescimento, né? Simboliza as árvores, a grama, enfim, tudo que tem vida, que cresce, simboliza o verde. E isso quer dizer o crescimento da nossa salvação. O crescimento na fé, o crescimento em conhecer a palavra de Deus, simboliza o verde. E hoje, e cada seminário nós vamos falar sobre uma cor. É o Bernardo. E vou fazendo um gancho e falando o plano de salvação junto nas nossas apostilas. Certo, irmãos? Nós chamamos de gancho. Trazemos, por isso está plano de salvação. Aí nós vamos falar dos significados de cada cor e entramos na palavra. Então, hoje, para o Bernardo, nós vamos falar bem rapidinho, sobre o céu. A cor amarela simboliza o céu, porque as ruas no céu, a Bíblia diz que as ruas no céu são todas de que vinha de ouro. Muito bem, minha aluninha Evinha. O que mais que a Bíblia nos fala? Que Deus criou todas as coisas. Como Ele criou todas as coisas, Ele criou também o sol. Muito bem. Criou o sol, né? Que nós amamos o sol. Deus criou também o sol. E criou todas as coisas, né? Como diz a Bíblia, Deus criou o céu, a natureza, né? Criou o universo. E o sol. E aí nos detemos na cor amarela, exemplificando o sol e as ruas no céu que são de ouro. E que Deus criou a nós, né? Eu, cada um de vocês. E que Deus nos ama muito, de uma maneira tão grande, que Ele criou o céu para que nós pudéssemos um dia morar com Ele para sempre no céu. Por nos amar tanto. Mas existe algo que nos impede de nós morarmos lá no céu. O que seria? Essa cor escura simboliza o pecado.
Mas e como vamos nos livrar do pecado? Somente através do precioso sangue de Jesus. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. No momento que nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Jesus, convidamos Ele para morar no nosso coração, Jesus entra e lava o nosso coração. Vou repetir, Jesus entra no nosso coraçãozinho e no coração do adulto também, porque esse plano de salvação também é para o adulto, não é só para crianças. E Jesus entra e lava o nosso coração e nos deixa bem branquinho. Assim nós poderemos entrar lá no céu. Porque no céu não entra pecado. Porque o céu é o quê? Lugar santo. Esse branco simboliza santidade, né? E o verde, que nós precisamos crescer, né, em conhecer Jesus. Certo, gente? Aqui nós ficamos. O texto bíblico para o Bernardo. Talvez ele até já conheça, o texto mais conhecido, que nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que nos deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Eu não sei se o Bernardo tem condições de aprender, mas ele é grande. Então, para eles, nós ensinamos só metade. E na próxima aula ele vai aprender a outra metade, certo, Bernardo? E nós, adultos, vamos dizer todos juntos agora com o Bernardo. Depois com o Bernardo eu vou repetir com ele só metade. Certo, irmãos? Nós todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. São João. Muito bem. Agora só com o Bernardo. Bernardo, vamos dizer só a primeira parte. Vamos ver onde vamos parar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Diga comigo, Bernardo. Porque Deus. Pode tirar. Quer tirar a máscarazinha para dizer? Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Paramos aqui. Tá? São João 3,16. E para as crianças que estão em casa, nós chamamos de endereço. O endereço é onde vão encontrar esse texto na Bíblia. Então, nós usamos sempre um exemplo aqui da Terra. Para os carteiros virem trazer uma correspondência para nós, ou uma mercadoria, eles precisam saber o nome da rua e o número da casa. Então, o nome da rua é o nome do livro da Bíblia. E os números, né, seria o número da nossa casa, da nossa residência, e é a referência bíblica. É o 3 e 16. Como o Bernardo disse só a primeira parte, ele vai dizer São João 3,16a. É só a primeira parte. Tá, Bernardo? Certo? Irmãos, agora vamos ler. Vamos ler aqui, irmãos, Êxodo capítulo 12. Agora que nós vamos entrar no centro da palavra. Cuidado que eu tenho 5 minutos. Eu vou só conseguir ler, então. Não vou conseguir explicar nada. Irmãos, capítulo 12 de Êxodo. Acharam, irmãos? Versículo 24. Eu fiquei tentando resumir a vinha, porque eu separei os versículos, só que o Ricardo me falou ali, eu já fiquei nervosa aqui do tempo e já tentei resumir. Nós vamos ler versículo 24, 25, 26 até o 28. Acharam, irmãos? Guardai-vos, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito.
quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão assim fizeram. Irmãos, eu vou tentar explicar ligeirinho. É isso, irmão Diego, eu tenho 5 minutos. Aí o Ricardo me falou que 5 minutos, isso aqui que eu vou falar em 5 minutos. Aí eu vou ficar só na leitura. Irmãos, eu acredito que a maioria dos irmãos conhece isso aqui, é a história da Páscoa. Então, para as famílias que estão nos ouvindo, eu quero falar assim, ó. Infelizmente, as nossas famílias, nesses últimos 20 anos, estão totalmente desestruturadas. Tudo porque os valores foram invertidos. E o que aconteceu com as famílias? A palavra de Deus, falar em Deus, falar em Jesus, não se usa mais, caiu de moda. E o avanço da tecnologia contribuiu também para... A tecnologia para nós é maravilhosa. Para trabalho, enfim, houve evolução na área da tecnologia, um avanço da ciência, como diz a palavra de Deus aqui, que nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, a ciência se multiplicaria. E isso nós estamos vendo. Um avanço tremendo da ciência. A ciência tem se multiplicado, é cumprimento da palavra de Deus, cumprimento das profecias bíblicas. Porém, o povo se tornou cada vez mais incrédulo com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência. O pecado se multiplicou na terra. E a humanidade não quer saber de Deus, porque na mente deles eles têm acesso a tudo, eles se tornam deuses, eles se consideram deuses, tudo é possível para eles, tudo eles conseguem. Era como na época lá do Egito, que os reis faraó, eles se consideravam deuses. Eles se consideravam poderosos, muito poderosos, eram deuses na terra. E escravizavam o povo de Deus. Hoje não é diferente. Hoje, a geração de hoje, geração obstinada, como diz na Bíblia, que era a geração do povo de Faraó. Do tempo da geração de Faraó. Da geração de Moisés, do tempo dos reis faraós, que foram muitos reis. Foram muitos faraós. O povo ficou escravizado por 430 anos, o povo de Deus. O trabalho forçado. Mas, irmãos, hoje não é diferente. Quem é o Deus dessa época? Quem são os deuses faraós dessa época, irmãos? É a ciência, é a tecnologia. Não precisam de Deus. Infelizmente, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que os homens seriam amantes de si mesmos. E quando, está na palavra de Deus, quando Jesus voltasse à terra, ele encontraria fé na terra. Quer dizer isso, irmãos? A fé tem se acabado. Até mesmo entre o povo de Deus, me dirijo à igreja do Senhor na terra, que eles estão nos ouvindo agora. Frieza espiritual nas igrejas. O amor tem se esfriado, e a Bíblia diz que seria de quase todos. Obrigada, irmãos. A minha irmã, que certamente está me ouvindo agora, minha irmã missionária, Vera, ela conversou comigo. Eu não vejo minhas irmãs. Não vi todo o ano de 2020, por causa da pandemia. Nossa família se cuida muito, nós nos cuidamos, conversamos somente pelas redes sociais. A minha irmã disse para mim, o que vai ser da igreja do Senhor se Jesus vir agora? Quem vai subir? A igreja não está preparada. Ela disse, as igrejas hoje só querem eventos, eventos e eventos. São movidas por evento. Não existe. A igreja, os membros estão adorando a si próprio. Não existe uma adoração a Deus. Ela contou-me, acabam seus eventos, os irmãos desaparecem da igreja. Nós temos que passar o ano inteiro trabalhando para os eventos e trazendo fulano e ciclano, não sei de onde, pagando 5 mil, não sei quanto, de passagens aéreas e todo o evento. Irmãos, homens adoram, os próprios membros da igreja, chamados filhos de Deus, adorando-se a si próprio. Adoração a si próprio, não a verdadeira adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, vendo tudo isso, irmãos, isso é pecado.
igreja do Senhor, a noiva do Senhor, está se preparando, se santificando para a sua volta. Que igreja é essa imaculada que o Senhor estará vindo buscar, irmãos? Igreja sem manchas, sem rugas, sem mácula. Jesus virá buscar uma igreja santa. Lembramos a passagem das virgens prudentes, as prudentes e as nécias. Não tinham lamparina nas suas lâmpadas. A igreja do Senhor vimos assim. A igreja do Senhor não está com as suas lamparinas acesas. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. A igreja do Senhor tornou-se um encontro social, de festas. Irmãos, eu estive numa denominação que, por ética, não vamos citar o nome, dizia que estavam de jejum. E quando eu cheguei naquela manhã de domingo, eles estavam todos tomando chimarrão. Eu disse, Senhor, não estou entendendo isso, eu não aprendi assim. Eu não aprendi na palavra de Deus que o jejum era assim, tomando chimarrão. E quantas outras coisas poderíamos citar, irmãos, na igreja do Senhor. Irmãos amados, quanta falta de amor. Vimos meros encontros sociais. Só queriam festinhas. Não existe mais vigílias, caiu de moda. Não existe mais consagração. Onde estamos buscando azeite para nossas lamparinas, amados irmãos? Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor. Eu estive numa reunião nossa em 2019, estava falando para a Evinha, quando encontraram-se aqui, houve um encontro naquele mês de dezembro, a Evinha, isso foi dezembro, para mim era novembro, na nossa igreja do centro. E como era o nome da banda? O coral da Semente de Cristo, daquela turma que foram crianças na nossa igreja e estão espalhados, agora são tudo adultos. Foi maravilhoso aquele encontro, irmãos. E quando eu entrei na igreja, falei no ouvido de uma irmã, amiga minha de longos anos. Eu disse para ela, trouxeste lencinho para nós limpar nossos olhos? Ela olhou para mim e eu disse, se foi o tempo que nós íamos para a casa do Senhor, levávamos lenço, no tempo dos lenços de tecido, tínhamos que ir sempre de lenço. Eu lembro que sempre, em meus bolsos, meus casacos eram cheios de lenço, porque, irmãos, nós saímos dos cultos chorando. Nós chorávamos. Por quem nós chorávamos, irmãos? Por amor ao nosso Deus. Nós contávamos os dias para que chegasse o dia de estar na casa do Senhor. Nós contávamos os dias para chegar na escola dominical. As nossas igrejas foram fechadas, as escolas dominicais. Como nosso Deus tem chorado por isso, irmãos. Coração de Deus, de Jesus. As escolas dominicais caíram de moda. Passaram a se tornar atendimento às crianças, mero encontro das crianças. Para entretenimento, chamado entretenimento, para não perturbar o culto. Não é isso que ensina aqui a palavra de Deus aqui, ó. A minha Bíblia aqui. Nós temos que evangelizar as nossas crianças. Ensinar as nossas crianças como Moisés, Josué e o salmista Davi ensinaram, entregaram para o povo daquela época, para a geração de pais, famílias daquela época. Era mandado de Deus, era ordem de Deus. Ensinar as famílias. Vejam, irmãos, quanto as nossas igrejas se distanciaram da palavra. Quanto se distanciaram. Nós íamos, irmãos, para as vigílias. Saímos de madrugada das vigílias. As vigílias, esperando o ano novo, nós saímos 5 horas da madrugada. Eu lembro de nós sair da igreja e estar ouvindo os galos cantar. Os galos amanhecendo o dia. Hoje, como é que se espera o ano novo, irmãos? É só comes e bebes. Essa geração de hoje, de jovens, nem sabe o que é chorar. O que é chorar na presença de Deus? O que é chorar pela presença do Espírito Santo? Caiu de moda falar no Espírito Santo. Nem sabem o que é. Amados irmãos, Deus convoca as nossas famílias, chamados cristãos, que se consideram salvos. Onde estão teus filhos? O que tu fazes da noite? Senta na frente de uma televisão para olhar as novelas da Globo? Ou ficas na internet, lá no WhatsApp,
relacionamentos sociais. Não é errado, não é pecado termos os nossos amigos. Eu tenho, irmãos, eu tenho muitos grupos de amigos. Mas o tempo para Deus, eu estou trazendo agora o tempo para Deus. Onde está o teu tempo com a tua família, com teus filhos? Tu estás ensinando, inculcando, como acabei de ler, a palavra de Deus para teus filhos? Atarás, colocarás nos umbrais das portas, atarás como no teu coração. O que nós lemos lá, né, irmãos, acabamos de ler. A forma como Moisés, o recado de Deus para Moisés entregar para Deus. Vimos, irmãos, quanto o distanciamento da palavra de Deus aos nossos filhos. Onde estão os nossos filhos? Onde estão os vossos filhos? Eu louvo a Deus porque os meus filhos estão praticamente todos na casa do Senhor. Como nós podemos falar para o ímpio lá fora se nós não temos a nossa casa? Nós temos que ganhar a nossa casa para Jesus. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor nos convoca nessa noite, queridos irmãos que nos escutam. Querida igreja do Senhor que nos escuta nessa noite. Vamos, aquela palavra, nos voltamos para o Senhor. Não recordo onde está escrito esse versículo. Mas o livro de Lamentações diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Agora o mês de abril, sempre passou a Páscoa. Foi o que eu acabei de ler aqui sobre a Páscoa. Será que vossos filhos sabem o que é uma verdadeira Páscoa? O que é o significado da Páscoa? As crianças só sabem que Páscoa é coelhinho, Páscoa é chocolate. E o comentário que essa Páscoa esse ano foi muito pobre. Os pais da maioria não conseguiram comprar os ovos de chocolate porque estavam muito caros. E estamos num período de pandemia, com muito desemprego. Mas, irmãos, aqui se nós fôssemos ler, eu quero que vocês leiam em casa. Hoje eu estava lendo e passei o dia lendo, seria a minha mensagem principal. Não vou conseguir. No próximo seminário, se Deus quiser, pastor Diego, eu vou ler todo o capítulo, nós vamos esmiuçar a palavra. Porque, olha, irmãos, vocês acreditam que porque nós, infelizmente, nós não somos de pesquisar a palavra, nós não nos detemos. Como foi a primeira Páscoa? Como assim que Deus instituiu, que Deus falou para o povo como tinha que ser? Toda aquela preparação, irmãos. E eu nunca tinha mesmo me detido, prestado atenção, porque nós não somos pesquisadores da Bíblia, infelizmente. Fazemos aquela leitura rápida e fica por cima, como nós dizemos. Toda a preparação da Páscoa, irmãos. O cordeiro, e Deus ordenou para Moisés que tinha que ser um cordeiro de um ano, um cordeirinho de um ano para celebrar, para eles passarem aquela noite que eles iam passar esperando que o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos de Faraó. Todos os primogênitos e também os animais primogênitos também. Seriam mortos aqueles que não tivessem a marca do sangue do cordeiro. Irmãos, e como seria essa Páscoa? A preparação para toda aquela noite, quando o povo estariam esperando que o anjo passaria à meia-noite para matar os primogênitos. Então, irmãos, seria um cordeiro de um ano, tinha a preparação da bacia, enfim, um cordeiro para cada família, dependendo do tamanho da família. E depois, irmãos, eles iriam comer aquele cordeiro. O cordeiro teria que ser assado. E tem toda a explicação por que o cordeiro tinha que ser assado. O símbolo da bacia, o símbolo dos pães asmos, das ervas verdes. Explica tudo aqui como foi aquela Páscoa daquela noite. Irmãos, o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos. Porque Faraó não queria deixar o povo de Israel sair. Então foram todas aquelas pragas que nós já sabemos, e essa foi a última praga, a morte dos primogênitos. Irmãos, foi terrível. Aqui a palavra diz assim, o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito.
quando feriu os egípcios, ele livrou as casas do povo de Deus. E o povo de Deus que foi livre, foram salvos, eles adoraram a Deus. Irmãos, Faraó não aguentou naquela madrugada, ele veio. Naquela madrugada, Faraó veio até Moisés e disse: vou embora, leve os gados de vocês, as ovelhas, levem. E Faraó pediu que Moisés abençoasse ele. Ele estava com medo de morrer. E o povo de Israel, desesperados, com medo de serem mortos. Ele veio um terror, eles estavam aterrorizados, com medo. Eu não vou contar o restante da história, como foi que eles foram. Ficamos para o nosso próximo seminário. O que eu quero trazer agora, irmãos, aqui finalizando. Já falei sobre os faraós, os símbolos dos faraós, que são os deuses desse século. Os deuses desse século. O avanço da ciência, a tecnologia, que para nós seria para usar para o bem. Essa geração usa para o mal, para o pecado. Deus, irmãos, não suportou mais o pecado dessa geração. Nós estamos numa pandemia sem comentário, enfrentando mortes e mortes. Entendemos ser a mão de Deus trabalhando em cima dessa geração rebelde, porque é uma geração rebelde e obstinada como a geração lá do Egito. É a geração que nós estamos vivendo, dias de Noé, pior que os dias de Noé, pior que os dias de Sodoma e Gomorra. Deus havia se arrependido de ter criado a raça humana. E hoje, irmãos, nós estamos anunciando como igreja do Senhor, limitados como estamos aqui, limitados devido a essa pandemia, nos cuidando, seguindo todas as regras. Deus está dando o último aviso para a igreja do Senhor. Preparar-se, santificar-se, para as famílias se voltarem para Deus enquanto é tempo, ensinarem a palavra de Deus para seus filhos, correrem com pressa para ganharem os seus filhos para Jesus, antes que Jesus volte. Irmãos, nós não temos uma perspectiva de quando passará essa pandemia, só Deus sabe. Mas quando passar, será que nossa vida voltará ao normal na casa do Senhor? Será que continuaremos como era antes? Ninguém sabe o que acontecerá. Ouve-se que virão outras pandemias, que virão outras moléstias ou outras pragas. Nós estamos entendendo por quê? É cumprimento da palavra do Senhor, da volta do Senhor. São sinais da volta do Senhor. Tudo nos mostra de que o Senhor logo virá buscar o seu povo. É a mensagem que eu deixo nessa noite. Igreja do Senhor, prepare-se. Prepare-se. Busque a santificação. Não brinquem mais, não se acomodem, não é hora de se acomodar. Eu não vou à igreja, porque não dá para ir. Mas busque o Senhor em casa. É tempo de muita oração. O que é consagração? O que é santificação? É jejum, é oração, é tempo de oração. Orar dia e noite, orar sem parar, orar pelas madrugadas, orar com a família, interceder pela família, jejuar pela salvação de sua família. Irmãos, do ano passado, já vou concluir, eu convoquei o meu grupo do Ministério Infantil para nós fazermos uma campanha de oração de jejum de 40 dias por nossas famílias, pela salvação de nossas famílias. Era Deus nos avisando, era o Espírito Santo nos avisando. Irmãos, quando nós acabamos, naquele período acabamos, eu marquei uma reunião com todo o grupo na igreja, entrou a pandemia, 15 de março. Nós conseguimos com muita batalha fazer o nosso primeiro culto infantil, que era um sonho que tínhamos. Fizemos lá no mês de novembro. Deus me deu essa passagem aqui, Êxodo capítulo 12. Sobre a morte dos primogênitos, sobre o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. Por que, irmãos, nos umbrais da porta e nas laterais o sangue deveria ser derramado, simbolizando o sangue de Jesus na cruz. Essa é a cruz. Por que não lá nos pés da porta? Porque o sangue de Jesus nunca seria pisado e nunca será. O símbolo do sangue de Jesus, quando Jesus fosse
morto na cruz do Calvário. Aquele cordeiro imaculado que não poderia ter uma mancha, aquele cordeirinho de 1 ano, nenhuma mancha, tinha que ser limpinho, não poderia ter doença, era o símbolo. Jesus seria o cordeiro que seria morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deixo o meu apelo aqui para quem está nos ouvindo. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Só Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Jesus é poderoso para limpar o nosso coração e nos preparar para aquele dia com Ele. Um encontro maravilhoso com Ele. Esse vírus é terrível, leva à morte física, mas o vírus do pecado, da nossa vida nos leva à morte eterna sem Deus. Uma eternidade sem Deus. Mas Deus nos chama nessa noite. Chama cada um dos que estão nos ouvindo que ainda não conhecem Jesus para a salvação, para o perdão dos teus pecados. Jesus lá no céu. Uma eternidade com Deus. Porque Ele nos ama de uma tal maneira que nos deu o seu único Filho para que todo o que nele crê não venha perecer numa eternidade sem Deus, mas tenha a vida eterna. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra gloriosa, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Apresentamos a ti, Jesus, neste momento. Vidas que estão te ouvindo, que te ouviram, que estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vidas escravizadas pelo pecado, vidas escravizadas pelos vícios, vidas sem esperança de uma vida eterna, mas que nessa noite ouviram que tu tens uma vida eterna para nos dar, uma vida que nunca mais irá acabar, que existe uma vida além desta vida. E nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, pela bendita esperança da vida eterna. Muito obrigada pelo grande presente da vida eterna. Em nome de Jesus te agradecemos.